Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Mesmo já tendo sido tema de sambas populares, a filosofia ainda é vista com restrições quando chega à televisão. Para muitos, a linguagem do vídeo não combina com o pensar filosófico. Por outro lado, algumas televisões no Brasil e no mundo conseguem colocar no ar produções sérias e de alta qualidade, tendo como tema a filosofia. Esse debate é o assunto de hoje do Ver TV, que tem como convidados Antônio Valverde, professor de filosofia na PUC de São Paulo e na Fundação Getúlio Vargas. Silvana Ramos, professora de filosofia na Universidade de São Paulo. E Mário Mazzilli, gestor cultural, sociólogo e jornalista, é diretor do Instituto CPFL, responsável pelo programa Café Filosófico, exibido pela TV Cultura de São Paulo. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para conversarmos um pouco sobre esse tema que não é muito conversado na televisão brasileira, principalmente na televisão aberta. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos ver mais algumas informações sobre o tema de hoje. Vamos ver. Filosofia é uma palavra grega que significa amor à sabedoria. Os filósofos analisam de forma racional questões relacionadas ao universo e à existência humana. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo ocidental. Ele viveu na Grécia Antiga entre os anos 623 e 548 a.C. Esboçou as primeiras ideias do pensamento teórico evolucionista, milhares de anos antes de Charles Darwin. Também foi o primeiro a explicar o eclipse solar e previu um eclipse no ano 585 a.C. Desde então, os filósofos têm contribuído para a evolução da forma como compreendemos o mundo. De Sócrates, que estabeleceu as bases do pensamento ocidental, Platão, criador da Academia de Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental, e Aristóteles, considerado o pai de todas as ciências. A Immanuel Kant, que elaborou as bases da ética moderna. Friedrich Nietzsche, um dos mais influentes e importantes pensadores do século XIX, e Karl Marx, autor de O Capital e do Manifesto Comunista. Marx foi eleito o maior filósofo de todos os tempos em uma pesquisa realizada nos anos 2000 com ouvintes da Rádio 4 da BBC. No século XX, Bertrand Russell, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir se destacam como alguns dos principais filósofos do período. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir estiveram no Brasil em 1960 e participaram de uma longa entrevista na TV Excelsior. Entre os entrevistadores estavam Bento Prado Júnior, Roberto Schwartz e Fernando Henrique Cardoso. Durante a visita, Sartre também concedeu esta breve entrevista à TV Tupi. La révolution cubaine continue son cours comme elle doit être et il n'y a aucune crainte de ce genre à avoir. Jean-Paul Sartre acha que a revolução cubana segue naturalmente o rumo que deveria seguir e somente somente esse rumo é que deve ser dado. E tudo o que Fidel Castro está fazendo é exatamente correto. Salve a revolução! Palavras de Jean-Paul Sartre a São Paulo hoje, no aeroporto de Congonhas, sendo saudado por membros da intelectualidade bandeirante e ainda por membros da nova geração. Apesar da entrevista de Sartre e Simone de Beauvoir ser um marco da televisão brasileira, a filosofia nunca teve grande espaço na televisão, principalmente nas emissoras privadas. Os filósofos aparecem raramente em jornais, programas de variedades e de entrevista, mas não há sequer um programa inteiramente sobre filosofia nas TVs comerciais. Uma exceção foi o quadro Ser ou Não Ser do Fantástico, exibido nos anos 2000. Aí você estuda, faz a prova, passa de ano, vai passando até que você vai fazer vestibular para uma faculdade, que de preferência boa. Aí você estuda para parecer alguém, fazer uma profissão. Mas hoje, diante do imenso desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, do extremo caos social em que vivemos, precisamos nos perguntar, será que é apenas para o mercado que a nossa educação deve nos formar? No mesmo período, na TV paga, a filósofa Márcia Tiburi fez parte do elenco do programa Saia Justa por 5 anos. Se eu sou alguém que tem uma boa retórica,
digo que vejo imagens ou que tive contato com essa coisa chamada Deus e resolvo fazer uma coisa chamada igreja, eu faço. E sempre vai ter, conforme seja a minha capacidade de ludibriar, de convencer ou de encantar os outros, eu vou ter os meus seguidores. Isso que ele falou, por exemplo, não tem Deus no coração. Olha que vazio, que retórica. O que é Deus? O que é coração? Qual coração? Hoje em dia o órgão da vida é o coração, como cérebro. Se para você ser bom, não tem Deus você no cérebro. Já nas TVs públicas, a filosofia tem um espaço um pouco maior. Além de contar com filósofos comentando as notícias na bancada de seus jornais, a TV pública produziu e exibiu programas como A Invenção do Contemporâneo. O que é o tempo? A série Experiências no Tempo questiona o conceito de tempo nas suas mais diversas concepções na contemporaneidade. Apresentam reflexões sobre o tempo nas suas especialidades os professores Darcy Pedro Svítzero, Oswaldo Pessoa Júnior, Luiz Felipe Pondé, Nelson Brissac Peixoto, Jorge Colli e José Miguel Wisnik, além da professora Carmen Silvia Junqueira. O reality show Peripatético. Então esse sentimento de desencaixe, como falam os antropólogos, propicia a filosofia. Aí você fica meio perdido, começa a se perguntar. Então, peripatético é esse espírito, caminhar pela cidade, caminhar pelo mundo e ficar se perguntando sobre coisas concretas. Certo. E não se perguntar unicamente sobre coisas abstratas, né? E ainda exibe o Café Filosófico. O sofrimento é um impulso fundamental à crítica, porque ele, aquilo que lembra você, tem algo que não se enquadrou dentro dessa narrativa. Tem algo que não tem lugar nesses processos. Por isso, o que muitas pessoas têm de mais verdadeiro é o seu sofrimento. Apesar de muitos filósofos não acreditarem na compatibilidade entre a televisão e a filosofia, estes programas levam com simplicidade um pouco do conhecimento filosófico ao telespectador. Bom, eu vou começar com uma pergunta mais ou menos geral, que é a pergunta do programa. É possível, pergunto para os três, é possível o casamento entre a filosofia e a televisão? Valverde, vamos começar com você. Possível é. Depende das condições, não é? Porque a TV, quando chegou no Brasil, a TV Tupi, 54, se não me falha a memória, ela 50. Não tinha, 50, né? Não lembro. Ela não tinha um repertório acumulado, então passava programas, filmes de orquestras tocando música clássica. Uhum. Né? E depois, enfim, depois tem a história da TV. Eu acho que sim, que é possível, ressalvado, né, resguardado um espaço que a filosofia não é que ela seja diferente das outras áreas do conhecimento, mas ela, em princípio, ela faz perguntas radicais, né, que vão à raiz, né, do conhecimento, da estética, da lógica, né, do belo, né, enfim, de coisas que não estão no universo mais ou menos esperado de um telespectador. Uhum. Né? Quer dizer, espaço há. Agora, o risco, que eu acho também, é transformar uma discussão filosófica num espaço de espetáculo. Né? Sim. E não é o mesmo espetáculo. A filosofia na televisão ela tem que demarcar um processo de intervenção. Uhum. Nesse ponto, eu acho que o café filosófico, né, que não trata só de filosofia, mas de temas em torno, não é, que é produzido, enfim, com muito rigor, muito cuidado, acaba criando essa possibilidade, Uhum. não é? E que depois pode ser usado em sala de aulas, coisa que até algum tempo atrás uma pequena instituição da Secretaria de Educação de São Paulo, a SEMP, na coordenação, não lembro agora o que significava a sigla, ela chegou a um momento que começou a produzir vídeos, não é? De filosofia, exatamente para depois ser usado em sala de aula. Né? Aliás, nós vamos aqui no decorrer do programa mostrar um vídeo muito interessante produzido para a sala de aula. Mas eu queria colocar a Silvana também aqui na conversa, tentando responder também a mesma pergunta. Bom, primeiro eu agradeço o convite. Eu gostei da expressão que o Valverde usou de a filosofia como intervenção.
não é? Porque é claro que a TV ela tem a lógica do espetáculo, ela tem. Foi interessante perceber como a filosofia aparece mais nas TVs que não são comerciais do que nas TVs comerciais. Quer dizer, isso não é por acaso, claro. Não é? Há um desafio de se colocar a linguagem filosófica na sua radicalidade dentro da linguagem da televisão, que tende a domesticar as questões, né? Então, eu acho que há o risco, sim, de tornar a filosofia espetáculo, que não é interessante, mas há também o risco de tornar a filosofia uma espécie de terapêutica, né? Que amaina as contradições, as dificuldades e o espanto que é característico da filosofia. Então, que é possível colocar a filosofia intervindo na linguagem da televisão, eu não tenho dúvida. Tanto é que há vários experimentos aí. Se a gente olhar o Ser ou Não Ser, o Café Filosófico, que tem várias versões dentro de si mesmo, quer dizer, é possível. Mas como fazer isso preservando a radicalidade da filosofia, é isso que me inquieta, como filósofo, inclusive. Vamos aprofundar isso aqui ao longo do programa. Eu acho, nós já estamos radicalizando, já estamos indo aí ao âmago do problema. Eu queria colocar o Mário aqui na conversa também. Bom, para você não vale a mesma pergunta, porque você já realizou o casamento, né? Nós realizamos o casamento através de alguns programas, né? O programa Café Filosófico é o programa que acabou por ter mais visibilidade, acabou por ter mais seguidores, mas mesmo aqui vocês mostraram nesse primeiro bloco 3 programas que foram ou produzidos ou apenas apoiados pelo Instituto CPFL. O Café Filosófico, que é totalmente produzido lá e em coprodução com a TV Cultura, o Invenção do Contemporâneo, a mesma coisa, uma coprodução com a TV Cultura, e o Peripatético, que foi uma experiência que foi feita com o Instituto CPFL e uma produtora, Bossa Nova, que teve um núcleo só e que tinha um outro processo. Eu concordo com o Valverde e com que me antecedeu, dizendo o seguinte, nós no Café Filosófico, o objetivo não é tanto discutir a filosofia ou trazer os temas filosóficos dentro de uma discussão no formato acadêmico, ou no formato de produção de conhecimento, de acúmulo de conhecimento. O que eu acho que diferencia o Café Filosófico e o Invenção é basicamente trazer para a TV, trazer para o público não especializado o conhecimento e as informações de filósofos, de pensadores em geral, porque não são só filósofos, a gente traz filósofos, traz profissionais da área de psicologia, da psicanálise, mas que tem sim um ponto em contato com o que ele apresentou, que é o que a Silvana apresentou, que é o seguinte, como eu posso trazer esse conhecimento para tentar clarear para o cidadão comum, para o telespectador, para as pessoas que estão vivendo num mundo que é um mundo em que vive uma transformação permanente, uma transformação constante, e que nós temos muita capacidade de nos situar e nos entender nesse mundo, como é que eu posso trazer ferramentas que a filosofia domina muito bem, que a psicanálise e a psicologia dominam também dentro de um outro parâmetro, como é que essas ferramentas podem me ajudar a entender e a me situar no mundo? Então, é menos uma discussão, vamos dizer assim, conceitual sobre a filosofia e mais uma forma de fazer com que a filosofia aumente o meu repertório e me posicione nesse mundo que parece tão confuso, que parece tão difícil de entender. Isso que eu gostaria, quando o Valverde começou a falar, já me veio essa pergunta. A televisão não tem esse poder, essa possibilidade de tornar a filosofia algo que, à primeira vista, para os menos informados, parece tão distante e, no fim, faz parte do cotidiano, como você acabou de mostrar aqui. Mas será que é possível mostrar que ela faz parte do cotidiano das pessoas? Bom, boa pergunta. Tem várias mediações, né, para fazer isso, né? Didaticamente, não é? É possível. É possível. Quer dizer, o cotidiano é o... Quer dizer, fora da televisão, na sala de aula, é possível mostrar. É possível. Muitos professores da rede pública, do ensino médio, não é, em anos anteriores, em décadas anteriores, levavam um jornal para a sala de aula, não é? E a partir de uma manchete e de um texto, escavar para ver, não é, que ideias filosóficas, políticas,
relativas à ética, não é? À estética, à lógica, estavam por detrás daquilo. Então, inclusive, é uma forma bastante interessante, né, de disparar uma forma de aprendizado, né, dinâmico, que dali, a partir de uma notícia do dia, não é uma notícia passada, mas do dia, remeter depois para os filósofos da antiguidade e tudo mais. Mesmo porque isso é uma ideia de um professor de filosofia que passou pela USP, o Jean Mouguet, não é? Que dizia que você pode trabalhar um texto de filosofia antiga desde que você traga para os dias de hoje. Um texto de filosofia medieval trazendo para questões cotidianas, não é? Enfim, então o cotidiano ele é uma pauta bem provável, bem possível. Não é? Um filósofo como Lukács, né, escreve a primeira parte da Estética, ele escreve 170 páginas sobre o cotidiano, né, como fazer filosofia a partir do cotidiano, né, que é uma coisa interessantíssima para quem... O professor de filosofia ele precisa ter repertório, ele precisa ter bala no pente, né, para ir para uma sala de aula mais desarmado. Quer dizer, ele tem que ter o repertório mais desarmado e fazer a coisa funcionar, para não ser um tédio, né? Claro. Um tédio mortal. E na televisão, isso é impossível. Exato. Né? Pois é, mas aí o recurso... Não, é impossível você manter o tédio. Você tem que fugir do tédio. É verdade. Não é? É verdade. O Valverde, eu vou fazer um primeiro intervalo rapidamente e nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a presença da filosofia na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença da filosofia na televisão. E aqui no primeiro bloco nós já ouvimos algumas impressões e comentários iniciais dos nossos convidados sobre essa relação entre a filosofia e a TV. Mas nós ouvimos também o professor Marcos Antônio Lorieri, que trabalhou durante muitos anos na PUC de São Paulo e atualmente leciona no programa de pós-graduação em Educação da Uninove, também aqui em São Paulo. Ele também fala sobre a presença da filosofia na TV. Vamos ouvi-lo. Filosofia na televisão, para muitos, torna-se algo que eles denominam de vulgarização da filosofia. Mas tomando a palavra vulgarização no sentido pejorativo, né? A vulgarização vem de vulgo, vulgo é o povo, né? É a população. E por isso que a gente usa às vezes a palavra vulgar. Isso é muito vulgar. Como se as coisas que o povo faz sejam coisas menores ou negativas, né? Eu acho muito ruim essa maneira de falar. E o ideal seria que a filosofia, como qualquer forma de conhecimento, a filosofia é uma delas, ela pudesse ser divulgada ao máximo para todas as pessoas, né? Para todo o povo. É um patrimônio da humanidade, não é um patrimônio de alguns iluminados que ficam com ele na mão, cercadinhos em alguma redoma ou, como a gente diz, numa torre de cristal. Esses programas, eles podem sim provocar algum interesse ou despertar algum questionamento nas pessoas. Isso é bom, é o começo de... Pode ser, não é que é. Pode ser o começo de uma disposição ou de um interesse em pensar mais profundamente a respeito, buscar mais informações sobre isso e querer debater, discutir, etc. Eu chamo isso de iniciação filosófica. Eu acho que é correto, eu acho que é plausível que isso ocorra. A televisão hoje é um veículo fantástico, né? E atinge milhões de pessoas e pode muito bem ser um veículo de boa divulgação. Acho que a palavra boa aí que importa. Se é uma divulgação qualquer, que empobrece, né, aquele conhecimento produzido, no caso da filosofia, empobrece o entendimento filosófico, não deveria existir. Como também não deveria existir aulas na universidade que empobrecessem a compreensão, seja da ciência, seja da filosofia. Nada que empobrece é bom, né? Essa é uma questão, eu acho que central, né, Silvana?
É uma questão central. Eu acho A que é um questão da qualidade. A questão da qualidade. Acho que tem duas coisas aí. Por um lado, é inegável que há algumas questões da filosofia que recebem um tratamento muito técnico e que, portanto, não podem ser simplesmente compartilhadas. Isso é verdade. Não é? Compartilhadas com as outras pessoas, sem muitas mediações e talvez nem tenham interesse, né? Agora, a filosofia sempre teve uma outra face, que é a sua face pública. Se a gente imaginar o surgimento da filosofia na Grécia, ela nasceu na praça, claro, né? Nasceu com os filósofos discutindo com as pessoas, ali, decidindo com elas, né, os desafios que a cidade tomava para si mesma, as decisões e como tomar essas decisões racionalmente, etc. Então, a filosofia, ao longo dos séculos, ela nunca foi indiferente à vida comum, né? E digamos que quando ela se enclausura na universidade, ela se empobrece também. Então, tem uma outra face disso. Talvez, é claro que a gente tem que ter responsabilidade de não vulgarizar no sentido ruim, que seria empobrecer a filosofia, torná-la moeda fácil no mercado dos espetáculos. Por outro lado, uma outra questão que eu queria colocar é a seguinte: a filosofia também nunca foi indiferente às outras formas de linguagem que apareceram ao longo dos séculos. Então, os filósofos tentaram se expressar por poemas, por peças de teatro, não é? No rádio, não é? Então, por que não tentar fazer isso também através da televisão? É um experimento a ser feito ainda. E a gente tem alguns resultados positivos, e tem outros nem tanto, mas eu acho que essa janela não deve ser fechada simplesmente. Você falou do espetáculo, naquela hora queria também mencionar o risco que às vezes a filosofia pode cair na espetacularização em momentos de autoajuda. Não há esse perigo? Sim. Não há esse perigo? Quer dizer, porque a autoajuda, ela acaba sensibilizando e atraindo, talvez, mais rapidamente as pessoas. Há esse risco, Mário? Eu acho que há esse risco, é um risco contra o qual, quer dizer, um risco com o qual nós sempre procuramos contar, porque eu acho que nem é objetivo dos nossos programas de TV entregar uma coisa pronta e acabada, porque eu acho que, às vezes, para mim, a característica principal da autoajuda, seja no livro, seja no programa de rádio, seja no programa de TV, é que vem alguém quase que fora da sua realidade ou acima da sua realidade e desce magnanimamente com uma solução pronta para o seu problema. E diz: se você seguir aquela solução, você vai ficar rico, você vai ficar feliz, você vai ser um bom marido, você vai ser um bom filho. Isso é uma falsidade. Agora, a filosofia é o contrário. Nós estamos falando sobre aqui como falar, como fazer. Eu só quero lembrar dois grandes pensadores contemporâneos que estiveram no programa Café Filosófico, o Luc Ferry e o professor Edgar Morin, com expressões diferentes. O que eles falam? Que a ideia de toda a reflexão filosófica era ou ajudar ao bem viver ou ajudar a você ter uma boa vida. Quer dizer, cada um usando esses conceitos dentro do seu quadro de referência. Não estou querendo vulgarizar isso, mas eu acho típico dos dois tratarem a questão da qualidade do viver, da qualidade da vida. E aí a filosofia vai ajudar nesse sentido, mas não trazendo uma solução pronta e acabada, mas sim ajudando, aumentando o repertório de cada um para racionalmente pensar, ver como tratam aquelas emoções e aí executar uma solução. Outro exemplo que aconteceu aqui no Brasil, de um professor de filosofia, que hoje é um dos mais famosos, ou pelo menos um dos mais vistos, que é o professor Michael Sandel, da Harvard University. Ele dá, as aulas dele são sucesso na internet, ele dá aula para grandes públicos, fazendo perguntas. Uma pergunta típica que ele faz, por exemplo, hoje é comum na sociedade haver serviços especializados, serviços premium. Se você é um correntista de banco e você precisa falar com o seu banco ao telefone, se você tiver uma renda acima de não sei quanto, você vai falar rapidamente com alguém do outro lado da linha muito melhor treinado, você não vai ficar esperando. Se você tiver menos dinheiro, você vai entrar na vala comum, na linha comum. Isso está certo ou está errado? E aí ele pega isso e levanta problemas de ética, problemas de justiça e começa a fazer essa discussão. Então, são coisas eminentemente práticas da sua vida que ele traz, o conhecimento profundo que ele tem, para te ajudar a pensar. Eu quero isso
Ou eu quero uma sociedade em que quem chega primeiro é atendido primeiro? Ou eu quero uma fila de privilegiados? Como é que eu faço isso? São coisas do dia a dia que muitas vezes nós não percebemos, mas que o pensamento filosófico nos ajuda a entender. Por outro lado, eu vi a Silvana falando, acho que no bloco anterior, não é também para resolver problemas, às vezes é para criar problemas, né? Muito mais vezes para criar problemas do que para resolver. Exatamente. Não é, Silvana? A filosofia ela sempre se define como um incômodo. Como o exemplo que ele deu, né, da questão de você ser melhor atendido se você tem está numa faixa econômica mais privilegiada. Isso muitas vezes, questões como essa, muitas vezes são naturalizadas no cotidiano. Claro. Né? As pessoas aceitam sem reclamar, como se fosse natural. E a filosofia, ela vem para quê? Para desnaturalizar, para colocar uma questão, para fazer frente a alguma coisa que se impôs ao longo do tempo por outras questões. Então, a filosofia tem muito mais a ver com inquietação, concretamente falando, do que com o que a autoajuda muitas vezes traz, que é um remédio pronto para te tirar das suas inquietações, né? Então, é só um outro exemplo que me ocorreu agora, que parece um absurdo, mas isso tem nos Estados Unidos, o professor Marco Sandel coloca. Dependendo, algumas cadeias, algumas penitenciárias te oferecem, se você pagar, um quarto exclusivo, com um colchão melhor, com um atendimento específico, quase como se fosse um hotel. Então, assim, está certo isso? Quer dizer, você pode? Não sei, essa é uma questão. E dentro do que a Silvana falou, eu acho que, resumindo, é isso. Que perguntas a filosofia pode fazer para te tirar do seu conforto? Quais são as perguntas que ela propõe que te incomodam e ela depois vai te ajudar a resolver? Muito bem. Olha, no VT de abertura, aqui no programa, nós mostramos algumas imagens do programa Invenção do Contemporâneo, da TV Cultura, também produzido pelo CPFL, isso. Não é isso? A participação da plateia e o uso de informações escritas no vídeo procuram dinamizar, dar um ritmo ao programa, não é? Exatamente. Não ficar apenas uma exposição do convidado. Nós vamos mostrar agora um trecho da edição que contou com a participação da filósofa Olgária Matos, também da Universidade de São Paulo. Vamos ver. Você enunciou um problema. Você vê alguma solução para ele ou não? Eu acredito que a solução seja a possibilidade, em algum momento, se reverter essa perda do nosso poder sobre o tempo, sobre o nosso próprio tempo, e as decisões das ações. Como isso poderia ser feito? Vamos dizer, reaver um tempo que eu chamo de qualitativo. Né? Seria a possibilidade de transformar o tempo livre em tempo livre, não em lazer. Não é? E esse tempo livre, ele é um tempo do não trabalho. 68, por exemplo, mais de 68, tinha um slogan, uma palavra de ordem, que era a seguinte: não mude de emprego, mude o emprego de suas vidas. Um filme, recentemente, que eu vi no exterior, que se chama... Você sabe quando tem essas construções... Estão se fazendo algumas reformas na cidade, etc., e tem um triângulo com uma exclamação, atenção, perigo? Então, o filme era assim: atenção, perigo, trabalho. Né? E esse filme mostrava justamente entrevistas com pessoas que se recusaram a voltar para o mercado de trabalho. Decidiram viver com mais simplicidade, se perguntando: será que eu preciso mesmo tomar uma água mineral? Isso na França, né? Será que eu preciso mesmo comprar tal coisa para me sentir bem? Será que eu preciso consumir isso? Ou seja, várias pessoas que por razões diferentes optaram, é claro que lá tem um salário-desemprego por 4 anos, depois quando a pessoa não tem mais o salário-desemprego, tem uma espécie de auxílio social que é para quem está habituado à cidadania, se sente muito chocado de ter uma assistência benemérita, quer dizer, mas recebe uns 600 euros por mês, que corresponde a R$ 2.400, e leva uma vida com simplicidade. Não, está certo que... Bom, se bem que aqui também a vida está muito cara, mas a vida lá é bastante cara, mas são pessoas que optaram por viver de maneira mais simples. Simplificaram a vida e estão se sentindo perfeitamente felizes, muito bem. Um está lendo todos os romances que eu queria ler que eu não tive tempo, outros, cada um decidiu, escolheu e constrói o seu cotidiano. Não é? Então não se trata de separar mais a vida que eu vou viver e o cotidiano, quer dizer, a revolução é no cotidiano. A primeira pergunta do rapaz da plateia foi, e a solução? As pessoas querem solução. Boa pergunta, né? Não querem problema. Se alguém tiver a solução, será ótimo.
Mas essa fala da Algar, ela é muito oportuna, né? Ela falou em maio de 68. Coincidentemente, em maio de 68 foi lançado o livro do Debord, A Sociedade do Espetáculo. E a palavra espetáculo apareceu aqui algumas vezes. E o espetáculo nunca mais será o mesmo depois do livro do Debord, da forma como ele compreende a mercadoria transformada em imagem. Né? Mas sem querer teorizar muito, mas fazendo uma outra recorrência, que já que apareceu a ideia do peripatético, né? A filosofia do caminhante, né? O Debord tem uma ideia que é essa coisa da deriva, né? A deriva que é uma forma também de andar, não é? E quebrar a representação. A dificuldade da filosofia, né? Eu concordo com a Silvana, com o Mário, quer dizer, como colocar em cena um tipo de discussão que possa quebrar a representação do pensamento, que em muitos momentos é automatizado, as pessoas pensam coisas, né? Sem colocarem em questão, né, aquilo que está pensando, sobre o amor, sobre a verdade, enfim, sobre a justiça, a liberdade, né, que aparentemente são temas, são temas fundamentais para a vida, né? Então a solução é o interrogar-se, é uma eterna tarefa de perguntar, né, o que é a justiça, agora, aqui e agora, não é? O que é a liberdade, não é? O que talvez não o lazer, mas o ócio, né? O que facilita a quebra da representação não é o lazer, que hoje é tão programado, né? Sexta-feira todo mundo que assina os jornalões recebe um caderninho com o que fazer no final de semana, já está, não é? Antecipado, programado, um lazer, que é uma reposição de energia para segunda-feira voltar cantando o pneu ali na empresa. O ócio é outra coisa, o ócio é essa disponibilidade. E no Brasil a melhor palavra é preguiça. Não existe melhor palavra, aquela que o Macunaíma usou como quase uma ladainha, assim, né? Uma coisa. E o Mário de Andrade chegava a chamar de divina preguiça, né? Que é a única forma de pensar sem estar dentro de grandes enquadres. Grandes enquadres são ser assalariado e casado, né? Que a imensa maioria, ou sei lá, a grande maioria está nesse regime, dependendo da forma de casamento, dependendo da forma de salário. E às vezes o tipo de vida, nisso é interessante, muito interessante que ela está colocando, quer dizer, o tipo de vida que a pessoa leva, em que o trabalho, né, e cada vez mais, né, com essas pessoas são viciadas em trabalho, né, cada vez mais se pensa mesmo, está tudo no automático, não é? E o trabalho não faz mais sentido. O trabalho hoje é para consumir. As pessoas ganham mais para consumir mais. Mas aquilo que é o interesse da filosofia, que é perguntar o sentido da vida, não é? Uma pergunta pueril, que geralmente na infância é abafada, depois na adolescência ela volta. E que virou até um belo filme do Monty Python. Sim, melhor filme. O sentido da vida. O sentido da vida, não é? Que hoje está subjugado por agências de opinião pública, agências de publicidade e, sobretudo, pelo mundo do consumo, né? Que é uma coisa que dita estilos de vida, estilo de comportamento, enfim. O Mário, você veja, nós pusemos um trechinho de 2 minutos e pouco da Algária e permitiu toda essa reflexão do Valverde. A Silvana e vocês estão pedindo a palavra. Isso mostra como um programa de televisão pode ampliar, né, o debate sobre aquele tema que está sendo colocado ali, às vezes, de uma forma editada, não é? Como nós vimos bem aqui. Eu vou ter que fazer mais um intervalo, mas eu garanto a palavra de vocês logo no início do terceiro bloco. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre a presença da filosofia na televisão. E eu, no final do bloco anterior, a Silvana e o Mário estavam pedindo a palavra. Ladies first. Obrigada. Eu achei maravilhoso a maneira como a Algária respondeu a questão, porque o rapaz pergunta qual a solução? E ela não dá uma solução positiva, ela faz o rapaz repensar o significado das palavras, né? Ela passeia pela linguagem, pelos símbolos, o que significa. A discussão era sobre o tempo, né? E no final das contas, ela faz um convite, indiretamente, para que ele se reaproprie do seu próprio tempo.
Então, isso é um exemplo máximo do que é a filosofia. A filosofia não é um conjunto de dogmas prontos que a gente pega e usa, né? Ela é um modo de questionamento que sempre respeita a liberdade de pensamento. Então, ela faz um discurso que não usurpa a liberdade de pensar do outro. Ela só abre as portas, né, do significado, para ele repensar o que é a experiência do tempo, como a experiência do tempo se condensa, né, pelo trabalho, por esse lazer programado, etc., na nossa experiência contemporânea, e como isso não precisa ser assim. Então, eu acho que esse é um exemplo muito, muito rico de como a filosofia pode acontecer. E Mário? Eu só queria ressaltar um aspecto mais formal, vamos dizer assim, desse exemplo que você colocou, que toca em duas questões. Toca numa questão da autoridade e toca, no meu ponto de vista, numa questão da linearidade. Por quê? Vou explicar. Porque naquele programa, nós quando pensamos naquele programa, nós pensamos em fazer, inclusive, um encontro muito informal, em que o público fosse muito importante, em que a participação do público fosse importante e que a posição do especialista que estivesse lá fosse quase horizontal em relação a eles. De propósito, não tem um palco, não tem uma grande separação, é um bistrô, é lógico que não são todos exatamente iguais, todo mundo está lá para ver a palavra de alguém que está melhor preparado para discutir aquele assunto, mas não é a autoridade que está se impondo, que está colocando com uma resposta pronta, como foi dito aqui, não é isso. Quer dizer, na verdade, tem essa questão. E tem essa questão tanto no programa Café Filosófico, quanto no programa de uma outra forma um pouco mais matizada, mas no programa da Viviane Mosé, e também no Peripatético, quando todos saem andando e todos estão no mesmo plano, conversando com, vamos dizer, a representação do filósofo, que aí nesse programa era Luiz Felipe Pondé, mas que tinha essa coisa da igualdade. Então, através de todos sendo mais ou menos iguais, se produziu uma informação e um conhecimento que está sendo transmitido. Então, acho que, já que o tema se dava para falar, isso, por exemplo, é uma tentativa. Não é mais aquela coisa de uma aula. Não tem o saber incorporado, elevado e posicionado fora de todos os outros ali. Eu queria não perder também a questão técnica da televisão. Afinal, nós estamos discutindo a qualidade desses programas e aqui nós mostramos, nesse exemplo, como a edição é muito importante. Né? Além da presença do público, há uma edição bastante cuidadosa da pós-produção. Né? E, na verdade, esse programa ele foi evoluindo, ele começou quase como era um programa presencial e que era gravado. E foi evoluindo para se fazer um programa de televisão. Então, nós roteirizamos o programa inicial, nós roteirizamos a gravação, nós, depois que o programa é feito, com a ajuda do convidado, é feito um novo roteiro. Esse roteiro, então, onde se inclui, em algumas vezes, um apresentador, atores. Quando é citada uma obra literária e que dá para você pegar um trecho curto dessa obra literária, um ator vem e lê essa obra, ou uma poesia, ou uma referência. Então, nós tentamos usar os recursos audiovisuais da TV eu acho que aí é importante. Por que esses programas têm feito um bom sucesso e por que o programa também, o próprio da Viviane Mosé? Porque, ao contrário dos programas da TV comercial, que são de uma velocidade assustadora, que 30 segundos é o tempo máximo, não, quando você está discutindo filosofia, você está discutindo um pensamento ou uma questão complexa. Não há como você discutir questões complexas em 45, 30 segundos. Então, você tem que dar tempo para o desenvolvimento do raciocínio. Do ponto de vista técnico, é essa a briga que a gente tem que fazer. Como é que eu uso um veículo que é, principalmente no Brasil, marcado pela extrema velocidade, pela extrema agilidade, com um pensamento que tem que ter um certo tempo para que ele possa se posicionar corretamente. Esse final de semana eu estava me preparando, né? E tive a pachorra de bater todo o site da programação do CPFL, e é interessantíssimo, né? Com os programas que foram gravados, né? E, como curiosidade numérica, que não tem o mínimo interesse, mas assim, são muito replicados, né? As pessoas têm visualizações através da internet que as pessoas fazem. E há uma multiplicidade interessantíssima, né? Praticamente sem querer forçar a barra, mas uma universidade, né? Quer dizer, aquilo que no século XIX, um operário, por exemplo, né, tinha que fazer o esforço do autodidatismo para aprender a ler literatura, né, se compreendia o mundo real
via literatura, para depois fazer política, né? Enfim, hoje um sujeito que queira ser autodidata, né? Progredir e compreender o mundo, pegar as questões que estão surfando na realidade hoje, se fizer essa coisa que eu fiz, eu fui parei batendo, né, abrindo um por um, clicando, né, e parando em alguns, e são de 53, 54 minutos, é uma coisa que dá para assistir, e é um acúmulo de informações, né? Topei com alguns, acabei assistindo um completo, eu sempre assisto, né? No domingo à noite, me lembro bem aí dos 3, 4 últimos, não é? Que às vezes não dá para assistir inteiro, enfim, mas é uma coisa muito interessante, porque eles, em geral, são muito bem articulados, né, essa pauta, e essa pauta com as intervenções dos atores contratados, né, ou então com nota de rodapé, uma coisa que é de livro, quando vê tem no programa, porque fala Sócrates, aí vem uma notinha para saber quem é o Sócrates, né? Fala né? E é bom que não precisa ficar virando de página, exato, né? Parece aí entra, né, um dropzinho, depois volta e tal. Quer dizer, um formato interessantíssimo. Certamente, isso aí, para esse tipo de programa, pode ser usado, né, replicado também em sala de aula. Uhum. E a gente não pode subestimar o público, né? Às vezes tem uma preocupação muito grande de ser didático demais, e às vezes não, a filosofia acontecendo na sua complexidade prende mais o interesse, envolve mais a pessoa do que... Né? Olha, a dramatização do pensamento, seja ele filosófico, político ou econômico, é uma das armas para facilitar a compreensão dessas ideias pelo público, é isso que nós estamos discutindo aqui. Vejam agora um exemplo desse trabalho produzido pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini de São Paulo para cursos do projeto de educação de jovens e adultos. É um encontro imaginário entre Karl Marx e Adam Smith. Vejam só a qualidade. O encontro do século. Enquanto nossa sociedade estiver dividida em classes, Sr. Smith, as relações econômicas não podem ser consideradas igualitárias, tampouco livres. A classe dominante sempre vai oprimir os mais pobres. Por isso, é preciso eliminar as classes para que não tenham... O poder do seu discurso pode iludir os desavisados, sabe, Sr. Marx? Mas vamos aos fatos. Tomemos, por exemplo, esse vinho, que, aliás, tem grande presença para uma simples taberna como essa. Muito bom. Ótimo. Para fazer esse vinho, vários homens de talento trabalharam. Plantaram suas uvas, as maceraram, escolheram o carvalho ideal e deixaram-no ali, o tempo certo. É uma arte, senhor. Uma arte. Sr. Smith, vá direto ao ponto. Eu sou um homem ocupado. Pois bem, o produtor desse vinho, o que é que ele buscou fazer? Um produto com muitos predicados, muitas qualidades, apenas porque ele aprecia o vinho como nós, Sr. Marx? Não. A sua intenção é sair ganhando diante de um cenário de livre concorrência. A sua intenção é vender mais, claro. E certamente, com os vinagres que estão por aí, este vinho vai render e vai vender muito mais. Trabalhando pelos seus interesses individuais, o proprietário faz com que os outros produtores também procurem melhorar a qualidade dos seus vinhos. E assim, todos empregam mais trabalhadores especializados e melhoram a produtividade. Podem até diminuir o preço, se for o caso. É o mercado se autorregulamentando, Sr. Marx. É o que impulsiona a economia e melhora a vida dos cidadãos. Como o senhor vê, as razões que levaram esse produtor a melhorar o seu vinho também impulsionaram toda a sociedade. Sr. Smith, o caminho do inferno está calçado de boas intenções. O senhor também acredita em contos de fada?
Em vez de me tomar por ingênuo, o senhor deveria ler a minha obra. Está lá, Minha Riqueza das Nações. Li sua obra. Ótimo. Não quero ofendê-lo pessoalmente, mas uma resposta se faz necessária. Imagine, Sr. Smith, que o produtor desse mesmo vinho aveludado seja proprietário de muitos recursos, um membro da burguesia. Ele é um grande produtor, compra as melhores terras, contrata os profissionais mais destacados na arte do vinho, escolhe as melhores feiras para colocar seu produto. Afinal, ele pode pagar mais. O que vai acontecer com os médios e pequenos produtores? Eles irão à falência. Para esses produtores, a situação será difícil, para não dizer impossível. Mas para os trabalhadores que ele empregava, será pior ainda, porque eles estarão sem emprego, na miséria. Como o senhor vê, não haverá igualdade nas trocas enquanto existirem classes. A gente não vê isso na televisão, não sei, nem pela forma, nem pelo conteúdo, suponho. Eu, quando me deparei com esse vídeo, achei que era até uma dublagem. Pensei que fosse algo produzido pela BBC, que costumeiramente faz esse tipo de programa. Não, feito aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? E que mostra como é possível, através da dramaturgia, você passar informações de dois autores clássicos, né, da economia. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria ouvir uma opinião final de cada um de vocês a respeito dessas possibilidades que são muitas, mas que infelizmente ainda não tem esse espaço grande que seria necessário na televisão brasileira, particularmente na televisão comercial. Valverde, vamos começar com você? Então, tem outros canais universitários, né? Pode suscitar isso, né? Claro, sem dúvida. A Univesp, por exemplo, que faz entrevistas interessantíssimas, né? Eu lembro de uma entrevista com o tradutor, não é? Daquele famoso texto do Kant, Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, né? Que dura uns 40 minutos, mas se desce do nível textual para os acertos de contas que estão embaixo. É uma aula praticamente pronta, né? Ou parte de uma aula. Né? Enfim, então tem coisas muito importantes. Eu acho que essa entrada em cena da televisão, trazendo a filosofia, não é? Aspectos da filosofia, enfim, isso tem sido tão importante quanto aquela coleção dos pensadores que fez um salto, não é? Nos estudos de filosofia no Brasil. Na década de 70, se não me engano. Década de 70 e poucos. Não é? Enfim, em que hoje uma tarefa seria traduzir todos os filósofos antigos, medievais, né, modernos, contemporâneos, né, como os outros países têm, a Alemanha tem, a França tem, a Espanha tem, a Itália tem, não é? A América do Norte tem, não é? Que aí seria um salto. Agora, essa entrada em cena da televisão, ela, digamos assim, ela vai azeitando esse caminho, porque a exigência vai ser maior. Quer dizer, os programas, às vezes, né, como esse, é um grande aperitivo, né? Se eu estivesse dando aula, isso aqui é uma ponte para ler um livro do Marx, um dos primeiros livros do Marx, o primeiro mesmo, Os Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Ele debate com Adam Smith. Você lê o livro, parece que é uma resenha, mas isso aqui é uma belíssima entrada, aperitivo. Um aperitivo. Silvana. É um aperitivo e do ponto de vista da forma, eu achei interessante esse último vídeo, porque ele apresenta, tem uma construção ali para não só apresentar cruamente um autor, mas mostrar que as ideias se constroem no confronto de ideias, né? E isso é uma informação importante, a qual nem sempre a gente tem acesso. Então, eu achei interessante por aí. Do ponto de vista geral, acho que a TV pública, as TVs públicas em geral têm tido um protagonismo nesse sentido. Então, de colocar a filosofia na sua pauta. E por isso elas têm de ser elogiadas, porque é um desafio. E eu me lembrei, só para fazer uma citação de um outro programa que não é diretamente filosófico, mas o Provocações do Abujamra, que nos deixou recentemente. Um programa profundamente filosófico, mas que transita pela poesia, pelo programa de entrevista, pela conversa na praça com o povo, né? Junta isso tudo em cima de perguntas fundamentais que, no fundo, são filosóficas. Então,
Acho que ali se realiza de uma maneira muito interessante, muito experimental, a filosofia na TV. Muito bem. Mário, para concluir. Para encerrar, acho que não para concluir, fica muito formal. Não, mas eu acho que eu concordo com os meus colegas aqui me antecederam. E eu acho o seguinte, eu só queria lembrar uma coisa. Quando você vai para a TV aberta, que é um veículo de massa, ainda é um veículo de massa, você está atingindo um número imenso de pessoas. E o que acontece? Nós temos algumas experiências a partir de pesquisas que foram feitas na TV Cultura, mas eu tenho certeza que se fizerem aqui na TV Brasil vão ter resultados semelhantes, que isso nós sentimos muito na companhia, na CPFL Energia, quando nós começamos a fazer esses programas, nós fomos acusados de ser elitistas, de levar assuntos muito sofisticados para a TV, até que começaram a vir os relatórios de audiência. Então, quando você pega um relatório de audiência, o Café Filosófico tem 1,5, 1,8 na Grande São Paulo. É uma audiência brutal, é uma audiência muito grande. Sem dúvida. E aí foram ver o perfil da audiência. Tinha muito jovem de classe de renda C e D. Então, o que um jovem de classe de renda C e D está fazendo das 10 às 11 da noite no domingo assistindo um programa sobre filosofia? Porque se identificou que esse jovem percebe no conhecimento uma forma de ascensão social. Ele precisa ter informação e conhecimento. E ele não tem recursos para alugar uma TV paga, para ir comprar programas em DVD ou para fazer assinaturas. Então, ele vai à TV aberta procurar esse conhecimento. Então, acho que essa é uma outra coisa, já que nós estamos falando sobre TV, é uma função social da TV, que nesse caso específico está sendo feita uma parceria entre uma TV pública, a universidade, porque muitos desses nossos convidados são professores universitários, nós não podemos abrir mão do conhecimento organizado na universidade, e uma empresa privada que resolveu, então, fazer esse tipo de ligação. Então, eu acho assim, é possível sim, a prova é que esse programa é um programa muito bem aceito, o Café Filosófico, Invenção do Contemporâneo, e do ponto de vista de comunicação mesmo, tecnicamente, ele encontrou seu espaço. Eu acho que outros programas podem vir, serão sempre muito bem-vindos, e o Café vai tentar se adaptar a essa concorrência que eu acho que vai aparecer, sem dúvida nenhuma. Vamos torcer para isso. Muito obrigado, Mário, Silvana, Valverde, pela contribuição que vocês deram para ampliar um pouco esse debate sobre a filosofia na nossa televisão. Eu quero agradecer também a vocês que acompanharam mais um Ver TV. Lembrando que todos podem entrar em contato conosco pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E também você pode assistir o Ver TV na íntegra aqui na internet e também a íntegra das entrevistas que nós mostramos ao longo do programa no nosso site. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!